Olá pessoal, sou o professor Celso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, na aula de hoje eu vou estar falando aí de um assunto bem importante aí da área de ciências humanas que pode cair aí na sua prova do Enseja, né? Esse tema que eu vou falar hoje na aula aqui é um dos mais cobrados aí na disciplina de ciências humanas na prova do Enseja. Então você que está aí na sua preparação, fique conosco nesse vídeo, eu volto depois da vinheta e falo de toda a importância dessa temática para vocês. Pessoal, já estou aqui na tela do nosso computador, vou trazer para vocês aqui então as informações, né, sobre esses assuntos que têm sido cobrados com muita frequência aí na prova do Enseja, né? Então eu vou trazer para vocês aqui da área de ciências humanas, né, o tema que é cultura, né, identidade, democracia e memória. Então preste atenção nessas quatro coisas, e isso geralmente é quase que certeza, né, que é cobrado na prova do Enseja na área de ciências humanas. Então eu vou estar trazendo para vocês aqui, primeiramente falando sobre cultura, né? O que define cultura, pessoal? Né? É o conjunto de conhecimento, crenças, artes, leis, moral, costume e qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo ser humano como membro de uma sociedade. Então, resumindo, pessoal, cultura é tudo aquilo que é produzido em uma sociedade, né? Muitas das vezes, essa cultura pode ser algo que as pessoas, às vezes, né, não concorde com aquele tipo de coisas que está sendo produzido em uma determinada região, um determinado país, né, ou por uma determinada sociedade, né? As pessoas têm o direito de não concordar, mas nós temos que respeitar. Por quê? Porque é algo cultural daquele grupo, daquela sociedade, daquele país, daquele lugar, né? Então, muitas das vezes, né, tem tal cultura lá naquele país, né, que eu acho totalmente estranho, eu acho isso uma coisa boa ou eu acho isso uma coisa ruim. Nós temos o direito de achar o que nós quisermos, mas cultura é tudo aquilo que é produzido por uma sociedade. Pode ser crença, religião, pode ser uma arte, pode ser leis, né? Pode ser uma moral, pode ser um costume daquele lugar, né? Um hábito alimentar, né? Uma festa tradicional, né? Uma culinária daquele lugar, tudo isso são manifestações culturais, né? E temos que entender assim, né? Qual é a importância de cultura, pessoal? A cultura molda as percepções, valores e comportamento das pessoas, influenciando todos os aspectos da vida social, desde a interação cotidiana até a formação de grandes instituições. Então, dentro dessa cultura estão implícitos os valores daquela sociedade, né? Então, é uma interação cotidiana, eles estão inseridos naquela questão de vida e sociedade. Então, isso traz uma importância, né, para os indivíduos daquela sociedade, né? A cultura é um valor que ela não pode ser desprezado, né? A identidade é um outro assunto também que eu tenho visto cair com frequência nas provas do Enseja, né? O que é a definição de identidade, pessoal? Identidade é a compreensão de si mesmo que uma pessoa tem, né? Composta por características, crenças, valores, experiências que definem quem ele é em um contexto social. Então, a identidade é aquilo que me pertence, aquilo que me identifica, né? Então, quando a gente fala assim, a pessoa precisa ter o documento de identidade. O documento de identidade vai ter a sua identificação. Quem é o seu pai, quem é a sua mãe, né? Onde você nasceu, né? A data do seu nascimento, quantos anos, né, você tem, o ano que você nasceu. Então isso fala, né, da nossa compreensão de nós mesmos, né? Aquilo que a gente tem, as nossas características, né? Nossas crenças, né? Nosso valor, nossas experiências, né? Define quem nós somos num contexto social, né? Então, identidade, né? Qual é a importância da identidade, pessoal? A identidade proporciona um senso de pertencimento e propósito, afetando como as pessoas se veem e são vistas pelos outros, né? Então, cada pessoa ela vai ter um valor,
né? Cada pessoa tem uma característica própria dela, né? Então isso vai ser visto pelos outros, né? Ah, aquela pessoa é assim, aquela pessoa tem um nome tal, aquela pessoa tem um sobrenome tal, aquela pessoa tem o valor assim, ela tem um propósito assim, né? Então isso é a importância então da identidade. Tá? Então fica ligado porque isso aí também é cobrado nas nossas provas do Enseja, tá? Democracia. Eu já até falei isso num vídeo passado aqui, quando eu falei de democracia, né? Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem uma série de videoaulas aí no nosso canal, falando, é uma linha do tempo, tá? Começamos lá em 1500 e nós, do Brasil, tá pessoal? A história do Brasil. A gente veio até o governo Lula 3, tá? Falando aí os principais fatos ocorridos na história do Brasil nesse período. Eu sei que é uma série, se não me engano, aí de 17 aulas, pessoal. Tá? Então é bastante coisa, eu não tenho tempo para isso, né? Eu vou estar fazendo, pessoal, também gravando um resumão, tá? Eu vou estar fazendo um aulão do Enseja aí e disponibilizando para vocês aqui também. Só que são aulas, pessoal, que demanda tempos, né, para a gente estar estudando, né? E também as minhas aulas também não é preparatória só para o Enseja, né? Também para o Enem, para vestibular. Então eu fiz um apanhado aí da história do Brasil de 1524 anos e gravei e estão disponíveis aqui no nosso canal. Dê uma olhadinha ali, né? Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, acione o sino das notificações, né? Para você receber conteúdo novo. Né? Vamos ver o que é democracia. Definição. Democracia é um sistema de governo em que o poder é exercido pelo povo diretamente ou através de representantes eleitos. As características essenciais incluem eleições livres, ou seja, as pessoas são livres para votar, são diretas, as eleições são diretas e justas, é para ser justa, né? Uma democracia, tá? A participação cidadã, o povo tem que participar, né? A proteção dos direitos humanos e o Estado de Direito. Então, tudo isso são garantias de uma democracia. Tá? Diferente, por exemplo, de um governo ditatorial, por exemplo, onde se concentra o poder na mão de um grupo de pessoas ou de uma pessoa. Só lembrando, pessoal, que ditadura, não existe ditadura só militar. Isso é o erro de muitas pessoas. Achar que aquele país lá não tem ditadura porque o governo não é um militar. Nem sempre é assim. Tá? O governo pode ser um civil, mas pode ser um tirano, pode ser um ditador, como é o caso lá da Venezuela, que tem problemas agora, né, com a eleição. Né? Não sei se as eleições serão livres lá. Né? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Então, isso é ditadura, mas não é, o governo não é um militar. Não precisa ser um militar para ser um ditador. Né? A pessoa não precisa ser um militar para se tornar um tirano. Né? Que concentra o poder tudo na mão dele, tudo tem que ser da maneira que ele quer, conforme ele quer. Isso é uma ditadura também. Qual que é a importância de uma democracia, pessoal? Uma democracia é fundamental para a garantia de liberdades individuais, é para ser assim, né? Nós temos que ter garantido as nossas liberdades individuais. Participação política, né? Nós temos que participar, é nós que escolhemos os representantes, né? Igualdade perante a lei, promovendo justiça social e a estabilidade política. Dos regimes do mundo, né, que nós temos, o melhor é o regime democrático, né? É o Estado democrático de direito, onde as pessoas elas exercem essa questão de que o poder emana do povo. É para ser assim, pessoal. Na prática, muitas das vezes não acontece. Muitas das vezes o poder que era para emanar do povo, o povo que era para realmente, né, ter voz, muitas das vezes está sendo a sua voz suprimida aí, reprimida, né, por um grupo e por pessoas que acabam controlando essa questão democrática e às vezes a população fica fora do processo democrático, né? Então são coisas que têm que ser observadas também, né? Memória é um outro assunto que também é cobrado sempre nas provas do Enseja, pessoal, de ciências humanas, né? Vamos para a definição de memória. A memória é entendida como um fenômeno social, coletivo e cultural. Ela vai além da capacidade individual de lembrar e se concentra na forma como as sociedades recordam, preservam, transmitem suas experiências e conhecimento ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente fala de memória como um fenômeno social, coletivo e cultural, nós falamos daquilo que é passado, né?
As pessoas não deixam isso se perder no tempo, né? Isso é lembrado, é preservado, né? As experiências, os conhecimentos ao longo do tempo, isso vai ficando, né? Então a memória ela é muito importante também para uma sociedade, né? A gente sabe que a escrita ajudou muito na questão de preservar os fatos históricos, né? Mas a memória também é importante, né? Alguns conceitos. Nós temos memória coletiva e memória cultural. Então, muito importante nós falarmos disso daqui também. Ó. A memória coletiva refere-se ao conjunto de memórias compartilhadas por um grupo ou por uma sociedade. Né? Então, aqui, as pessoas elas não deixaram se perder, às vezes, os costumes né, daquela sociedade, foi se passando de pai para filho, de geração para geração. Isso lembramos muito o caso dos indígenas, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os incas aqui na América do Sul, ali na América Andina, né, mais propriamente dito, né, eles eram um povo, uma sociedade que não conhecia escrita, né, não tinha conhecimento de números nenhum. Como que ele sobrevivia, como que ele tinha uma organização social? Através das memórias, né? Eles acabavam, os mais velhos, passando conhecimento para os mais novos, e assim eles foram dando sequência às suas gerações, não se perdeu né, no tempo. A memória cultural. A memória cultural diz respeito né, às práticas que as sociedades utilizam para transmitir informações culturais significativas através de gerações, inclui tradições, mitos, rituais e monumentos. Então, aquilo que eu falei, né? É uma festa que é milenar, é porque foi passando né, de geração para geração e não se perdeu no tempo, né? É uma comida que já existe há tanto tempo, né? As pessoas consomem aquele tipo de alimento, aquele tipo de prato, né? É uma festa típica, então acaba se passando isso de geração para geração, isso não se perde no tempo, memória cultural, né? Então, qual a importância da memória, pessoal? Nós temos identidade coletiva, que é a memória coletiva e cultural, é fundamental para a formação e manutenção da identidade coletiva de grupos sociais, né? Temos também a coesão social, que é práticas de memória coletiva que ajuda a fortalecer os laços sociais e a coesão dentro de uma comunidade. E temos também história e tradição, que é através da memória as sociedades podem preservar sua história, suas tradições, seus valores, transmitindo de geração em geração, como a gente acabou de falar. Então fique muito ligado, pessoal, nesses assuntos que nós falamos aqui na aula de hoje, né? Uma memória sobre a questão da democracia, sobre a questão da identidade e sobre a questão da cultura. E com certeza, pessoal, esses assuntos que nós falamos aqui com vocês, na prova de ciências humanas, principalmente aí no ensino médio, vai ser cobrado alguma coisa aí nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí para vocês, né, sobre um assunto bem importante aí, que pode cair com certeza aí na sua prova do Enseja. Se você não é inscrito, eu sugiro que se inscreva aqui no nosso canal, acione o sino das notificações, se você puder compartilhar esse vídeo com um amigo, um colega que está na preparação para a prova do Enseja, nós ficaremos muito agradecidos. Não se esqueça de comentar, deixar suas dúvidas aí. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui e vejo vocês na nossa próxima aula.